Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Eu vim nesse vídeo comentar a prova, primeiro exame de qualificação da UERJ 2024. Na verdade é comentar a prova, pessoal, porque o gabarito oficial é divulgado junto com o caderno de prova. Inclusive aqui no link do vídeo você vai lá para o site da UERJ para baixar o caderno de provas e o gabarito oficial. O que eu vou fazer aqui? Comentar a prova, né? Ponto a ponto, né, cada questão, para você entender o gabarito, também para entender, né, por que algumas questões talvez você tenha assinalado alguma outra alternativa ou ficado em dúvida. Agora, antes de entrar na prova, vamos lá, né? Para quem viu aquele vídeo que eu publiquei essa semana sobre dicas da prova da UERJ, bola cantada, né? Tivemos questões que versavam sobre temas atualíssimos, inclusive, né, aquelas dicas que eu coloquei lá, aquelas 6 dicas apareceram nas questões. E para a gente começar, vamos aqui, ó, para a questão 47, primeira questão da prova de humanas, tá? Lembrando que as provas de história e geografia aparecem entremeadas aqui, né, nesse caderno de prova. Eu vou pegar as questões que realmente têm conceitos de história, pessoal. Aquelas que têm conceitos geográficos eu não vou, né, me meter a comentar aqui, não faz sentido. Mas vamos lá, ó. Tinha cara da UERJ, né? Texto, fotografia, textos longos até, mas aí você tinha lá, não deixem acabar com os Yanomamis. Olha lá, questão indígena, massacre dos Yanomamis, né? Ocupação de terra indígena por garimpo, questão de demarcação, isso daí estava bem na cara que ia aparecer. Yanomami, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, pois saiba que é um nome genérico de cerca de 8.400 brasileiros. Gente boa que vive em 203 cabanas no interior da floresta tropical, bem na fronteira com a Venezuela. Formam 14% da população de Roraima e encontram-se ainda no Amazonas. Os Yanomamis correm, no momento, um grande risco e estão precisando de você. Cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, juristas, médicos e jornalistas que visa proteger a vida pacífica dos Yanomamis nos locais que habitam, dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles. Esse projeto, ou anteprojeto, propõe a criação do Parque Indígena Yanomami. Essa é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural desses homens, mulheres e crianças que, desde 1974, vêm sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia, em sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens. A abertura da Perimetral Norte, BR-210, levou àquela região gripe, sarampo, tuberculose, moléstias de pele e doenças venéreas. O garimpo irrompeu com outra modalidade de doença. Em 1978, é a companhia Vale do Rio Doce que se apresta a extrair a cassiterita, antes explorada ilegalmente pelos garimpeiros, e a Perimetral Norte vai prosseguir, fornecendo espaço à colonização. Topógrafos percorrem o território Yanomami, demarcando lotes em terras isofismalmente pertencentes aos índios. Texto do Carlos Drummond de Andrade, tá? Na Folha de São Paulo de 1979. Tá? Esse texto tem a minha idade, 43 anos. Então, veja que interessante, né? Aqui a questão da UERJ vai lá no contexto, e como eu digo, a UERJ gosta muito da questão da ditadura militar, vai lá no contexto da ditadura militar para dizer o quê? Aquela noção de progresso que vinha sendo construída pelos militares com rodovia, colonização, ocupação de terra, transformar a Amazônia em um lugar para mineração e agricultura, tinha impacto sobre as populações indígenas. E aí, o enunciado diz o seguinte, ó. Em seu artigo de 79, o escritor Carlos Drummond de Andrade situa as circunstâncias do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami no contexto das ações de exploração da Amazônia durante os governos militares. A defesa da criação desse parque, naquela conjuntura, tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática. Ele está chamando a atenção para que aspecto? Para o extermínio dos povos originários, dos povos indígenas, aviltamento das riquezas naturais, tipo, a preocupação dele é o extermínio dos indígenas ou é a exploração desses recursos de forma ilegal? Irracionalidade dos agentes estatais, poderia até dar uma controvérsia aqui,
ou a lucratividade de empresas privadas? Pessoal, o foco do texto é apresentar os índios Yanomamis e explicar qual é o impacto dessa modernidade sobre eles. Ou seja, a preocupação deles era a manutenção, né? A ideia de criar um parque nacional é preservar o modo de vida dos indígenas e as condições para que essas populações continuem existindo. É óbvio que o item C também está ali, mas não é o foco. Ele não está preocupado só com a ação dos agentes estatais, ele está preocupado com a ação de agentes privados também, com empresas, com garimpo. Então, olha que legal que a primeira questão desse vestibular da UERJ, já uma questão que pegava 2 pontos que eu tinha chamado a atenção, né? Questões atuais de minorias, de povos indígenas e o recorte temporal, né? Falar da ditadura militar. Então, vamos aqui, ó. A questão 48 é uma questão de temperatura, clima, isso aqui é geografia pura, né? Tem que fazer ali uns cálculos de como é que é? Latitude, longitude. Aqui a questão 49, para quem fez a prova, foi a que mais chamou atenção, né? Porque é a tirinha da Laerte, né? Que tem aqui, obviamente, né? O presidente Jair Bolsonaro embarcando, né? Deixando o país. A árvore aqui toda sem folhas, o avião partindo e aí na sequência a árvore floresce. Né? Então aqui uma crítica, né, a toda a questão de como essa gestão passada lidou com a causa ambiental e também aquela ideia de associar, né, a primavera ao florescimento da democracia, tá? Mas a UERJ não foi para esse ponto, ficou mais na questão ali ambiental. Porque veja bem, a charge de Laerte está inserida no conjunto de práticas do governo federal de 19 a 22, indicando também expectativas quanto à promoção de mudanças com o fim deste mandato. Considerando a conjuntura política da transição governamental mencionada, uma correlação adequada entre crítica e expectativa ou seja, são 2 conjuntos de palavras, né? A primeira, algo que podemos associar ao governo passado e, no segundo ponto, algo que se espera de um novo governo que seja contrário àquelas práticas, né? Então vamos lá. Item A, estatismo e privatismo. Mas nem caberia, até porque o governo passado tinha uma agenda dita liberal de privatizações, né? Ele não era um governo estatizador. Então você já não poderia considerar o item A, né? O item B, nacionalismo e liberalismo. Só que o governo atual se coloca num plano econômico, num patamar menos liberal do que o discurso do governo anterior. Embora o governo anterior tivesse também, em alguns momentos, mas muito mais no elemento simbólico, né? Um discurso nacionalista, mas é um discurso nacionalista panfletário, porque na prática você via isso conjugado com um discurso o tempo todo de empresas estrangeiras, uma exaltação, né, do capital externo. Então, assim, aqui também não cabe, porque também é difícil caracterizar o governo anterior como nacionalista. Tá? Isso aí dá pano para manga, inclusive para a gente debater em outro vídeo aqui. Né? C, negacionismo e ambientalismo. Se você pensar, né, na forma como lidava-se com o meio ambiente, dizendo que aquecimento global não existe, que mudança climática não existe, né, questão de negacionismo científico em geral, e agora, né, a expectativa não quer dizer que seja uma realidade de uma agenda ambiental mais condizente com o que se espera do Brasil, né? E o D, identitarismo e multiculturalismo também não, né? Até porque era um governo que fazia bastante contraponto às políticas identitárias de minorias, né? Basta lembrar toda a questão dos povos indígenas, né? A questão também da população LGBTQIA+, então quer dizer, o item D aqui não tinha cabimento, você acabava por exclusão chegando na alternativa C, tá? Então aqui também questão atualíssima, né? E como sempre usando imagem, charges, né? Bom, aqui a questão 50 também de geografia, está falando de questão de grandes densidades urbanas. Aí aqui 51, olha lá, tinha falado, né, uma diquinha, né, para estudar Brasil a partir dos anos 30. Né? Embora aqui seja o segundo momento do governo Vargas, né, já nos anos 50, mas aí você tem, para seu governo ele diz, ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista.
Petrobras, o ouro negro que dará independência ao Brasil. E aqui uma coisa interessante, né? Pensando até naquela questão que a gente acabou de resolver. O Vargas tinha a noção do nacionalismo fundamentado na ideia do capital nacional, do capital até estatal em alguns elementos, mas do capitalismo nacional. E aí você pega um governo que tem um discurso de privatização, inclusive de privatizar, né, de vender ativos da Petrobras. Então, assim, é um contraponto, né? Por isso que é difícil dizer que o governo anterior, né, o governo Jair Bolsonaro, tivesse algum elemento nacionalista na prática. No discurso, né, ideologicamente, ele ainda ele fazia uso de símbolos nacionais. É diferente de você falar que é um governo que tem uma inclinação econômica nacionalista, pessoal. São coisas diferentes. Mas olha só, criada durante o governo Vargas, né, de 54, 50 a 54, né, que é o suicídio do Vargas, em um contexto de intensos debates e mobilizações associados à campanha Petróleo é Nosso, a Petrobras se vinculou naquela época à valorização da bandeira nacionalista, conforme se observa no cartaz. No que diz respeito à exploração do petróleo, essa valorização esteve manifesta na seguinte atribuição da empresa. Então vamos lá. Quando a Petrobras foi criada em 53, a Petrobras tinha um estatuto diferente do que ela tem hoje. Hoje a Petrobras, galera, é uma empresa de economia mista. O que, que é isso? Hoje a Petrobras, ela na prática se comporta como uma empresa privada, porque ela tem acionistas, né? Qualquer um de nós pode comprar ações da Petrobras, ela paga dividendos aos seus acionistas, mas a maior parte da Petrobras é do governo, ou seja, é como se o governo fosse o comprador da maioria das ações. Então ela é uma empresa mista. Ela tem elementos de uma empresa privada e ela tem elementos de uma empresa estatal pelo fato do governo ser o controlador da maioria das ações, portanto, tem mais direito no controle do conselho diretor. Quando o governo indica lá o presidente da Petrobras, é mais ou menos a mesma linha que, por exemplo, se eu sou dono de 60% de qualquer empresa, tá? Vamos supor que ao invés de ser professor de história, eu fosse um bilionário ensandecido que resolvo comprar, sei lá, 55% da General Motors. Quem vai escolher o presidente da General Motors sou eu. Por quê? Porque eu tenho 55% dos votos no conselho de direção da empresa. Tá? Então é isso. Mas quando a Petrobras foi criada, não haviam ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Ela era, de fato, uma empresa completamente do Estado. E ela foi criada para exercer um monopólio. Mas não monopólio em tudo. Monopólio, como diz no ITA. Extração, ou seja, só a Petrobras poderia furar poço de petróleo no Brasil. Refino, só a Petrobras poderia construir uma refinaria de petróleo no Brasil. De fato, até recentemente, todas as refinarias de petróleo do Brasil eram da Petrobras. Hoje nós temos refinarias que foram vendidas ao capital privado. Inclusive, isso é um problema para você, de fato, ter uma política de redução de preço de combustível. Por quê? Porque o dono daquela refinaria ele está comprometido com o seu lucro. Tá? Ele vai vender petróleo pelo preço que lhe for conveniente. Tá? E não é tão simples assim. Não vem com esse papo de que tem concorrência, porque se você vive numa região que tem uma refinaria de petróleo e a opção é pegar petróleo refinado, combustível, de um lugar que fica a 10 mil quilômetros de distância, não tem livre concorrência. Tá? É diferente. Inclusive, se você tem dúvida sobre isso, coloca aí. Talvez eu faça um vídeo só sobre a Petrobras. E transporte, só ela podia transportar petróleo. Então, os gasodutos, os oleodutos, isso era tudo da Petrobras. Então, aqui é o item A, tá? Sem grandes problemas, né? Você lembra da criação da Petrobras e pensa em monopólio, mas vamos ver as outras, ó. Regulação fiscal da produção dos insumos e da tributação. Mas isso seria basicamente você entender, olha, é tudo feito por empresa privada, cabe ao Estado só cobrar imposto, mas isso não é a função da Petrobras. A Petrobras é uma empresa produtiva, né? C. Controle institucional da distribuição, da importação e exportação. Mas a Petrobras não é criada com esse intuito. E olha lá a imagem, né? Você tem a refinaria aqui no fundo.
Supervisão administrativa da mão de obra e treinamento da terceirização. Uma terceirização não era Vargas? Nada a ver, essa questão aqui até é bem tranquila e tem A. Então vamos lá. Aqui também, ó, a questão de geografia, né, que vai falar ali da questão do Vale do Silício e tal, né, dessas big techs. Aí aqui também fala de cartografia, né, questão 53. E aqui questão 54, olha lá, né, também com imagens, né. Há quem desdenhe das imagens e das representações visuais. Há quem alegue que elas não passam de ilustrações, que simplesmente decoram e alegram os ambientes, os jornais, as paredes das casas e dos museus. Seriam inocentes. Nossa, mas tem que ser muito ingênuo, né? Para achar que a imagem não transmite ideologias, não transmite conceitos, que a imagem não é uma escolha do artista quando ele decide representar determinados elementos, né? Da minha parte, sou dessas pessoas que vivem tomadas pela potência das imagens e pelo poder que elas têm de revelar e criar valores, ideias, concepções de mundo. Por isso, não raro, viram elas mesmas a própria realidade. Olha que interessante, né? A gente passa a tomar a realidade pela imagem, pela narrativa contida na imagem. É esse o poder reflexivo das imagens e das obras visuais, pois, ao reproduzir um contexto, elas acabam, ao fim e ao cabo, por criá-lo. Transformam-se em parte construtiva da imaginação. Muitas vezes, lembramos ou achamos que lembramos de um evento a partir e por causa de uma imagem guardada num canto da memória. É possível dizer que essa imaginação histórica é feita a partir de imaginários alheios, das construções visuais feitas por outras pessoas com seus interesses, contextos e especificidades. Bom, texto da Lilia Schwartz, adaptado lá do jornal Nexo. Então vamos ver, ó. Uma imagem que exemplifica a capacidade de construção da imaginação histórica, conforme enfatizado pela autora, é. Então vamos lá, né? Ó. Nossa, estou meio gripado. Vista da cidade de Maurícia, atual Recife, France Post 1647. Bom, isso aqui é um registro do Brasil holandês, tá? Mas ali você tem uma paisagem colonial que, vamos lá. O texto, ela está chamando bastante atenção para o fato de que a imagem, ela constrói a própria noção de realidade. E isso tem muito a ver com a pintura histórica. Por quê? Porque a pintura histórica, ela parte do seguinte pressuposto. Você vai pegar um fato histórico e supostamente vai atribuir a ele uma construção visual para fazer ali um suporte de uma narrativa autêntica. Então, por exemplo, o quadro do Vitor Meirelles da primeira missa no Brasil, né? O quadro do Pedro Américo da proclamação da independência, que está lá no Museu Paulista. A vista da cidade de Maurícia não cumpre esse papel. Não é isso que essa obra representa, tá? Que é justamente isso que ela coloca aqui, ó. Né? Transformam-se em parte construtiva da imaginação. Ou seja, não é realmente o que aconteceu, mas é o que se pressupõe como discurso, tá? Então, não tem essa capacidade. Aqui essa C, ó, Ponte Santa Efigênia, atual centro de São Paulo, Jean-Baptiste Debré. Só que aqui também é uma visão do Debré de uma São Paulo que não é a São Paulo do nosso imaginário, porque aqui é uma São Paulo ainda muito rural do século XIX, né? Então, complicado. Os Operários da Tarsila do Amaral é uma obra modernista, mas que também não tem esse componente de ser uma pintura histórica. Então sobra a do Benedito Calixto, né? A Proclamação da República. Em que aspecto ela é uma construção narrativa? Porque aqui nessa obra você tem a praça, né? Aqui ao lado, né? Estaria aqui do lado esquerdo da imagem. Você tinha o Paço Imperial, tá? E aí você tem aqui os militares perfilados e tal, que é aquela ideia de que a proclamação da República foi um movimento dos militares positivistas, como se não tivesse todo um arranjo civil por trás, né?
Então, isso aqui é uma das imagens associadas à República que é do interesse de um dos grupos que participou da articulação, né, do golpe republicano. Então, aqui, alternativa B, porque é a única também que é uma pintura histórica, né? Aqui a 55, tudo bem que vai ter gente que vai falar, mas isso aqui é geografia, né? Mas entra naquele rol das atualidades, né? Olha lá, em 74, o governo sul-africano emitiu um decreto exigindo o estudo do Afrikaner nas escolas do país, no mesmo nível do inglês. O Afrikaner era a língua majoritária entre a minoria branca que controlava o país. Estudantes negros se opuseram. Eles queriam estudar em seu idioma nativo, Zulu e inglês. No bairro negro de Soweto, em Joanesburgo, estudantes do Orlando West Institute planejaram uma série de ações contra essa lei, que entrou em vigor em janeiro de 75. No dia 6 de junho de 76, cerca de 3 mil manifestantes, entre alunos e professores, começaram a protestar pacificamente. Aos poucos, outras pessoas se juntaram e estima-se que a marcha reuniu cerca de 10 mil pessoas. Algumas fontes dizem 20 mil, que percorreram as ruas com faixas e slogans como Abaixo o Afrikaner e Se aprendermos Afrikaner, que Vorster, primeiro-ministro na época, aprenda Zulu. Olha que interessante, né? Tipo, por que eu tenho que... Olha que loucura, né? Você obriga a maioria a aprender a língua da minoria, porque a minoria representa a herança colonial. Então, lógico, né? Então, um primeiro-ministro que aprenda Zulu, porque é a língua da maioria da população, né? Os confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes duraram o dia todo. O saldo oficial foi de 23 crianças mortas, porém a realidade foi bem diferente, já que o número de mortes chegou a 700. Porque entre o discurso oficial, né? Nesse caso você tende a minimizar, né? E os feridos ultrapassou 1.000. Hector Peterson, estudante de 13 anos, foi o primeiro manifestante a cair morto. A fotografia daquele momento, feita pelo fotojornalista Sam Nisma, tornou-se ícone da luta dos estudantes negros sul-africanos. Né? Então, que é uma criança de 13 anos morta num confronto. Né? Então, vamos lá. O regime do apartheid na África do Sul instituiu a segregação racial e outras formas de controle social sobre as populações negras. A obrigatoriedade do ensino do Afrikaner, destacada na reportagem, está relacionada à seguinte estratégia de dominação colonial: hierarquização de identidades étnicas, diversificação de práticas educacionais, integração de pertencimentos nacionais ou homogeneização de qualificações profissionais. Bom, vamos por partes. Alternativa D. Aprender Afrikaner não é uma qualificação profissional. Tem cabimento. Integração de pertencimentos nacionais, mas aí você teria que valorizar todas as línguas, né? Você teria que ensinar o Zulu, você teria que ensinar os outros dialetos africanos. Aí sim, você está integrando. Né? Mas não é isso que você está fazendo. Diversificação de práticas educacionais também não, porque você está instituindo algo monolítico. Ó, todo mundo vai ter que aprender Afrikaner, embora não seja a sua língua materna. Então só pode ser o A, né? Hierarquização de identidades étnicas. Por quê? Porque coloca algo que é associado à identidade minoritária branca como de valor para todos. Coloca aquela cultura branca como superior a todas, ao ponto de ser obrigatória a todos, a despeito deles falarem outras línguas. Então, questão bem interessante aqui, né? E, de novo, volta naquilo que eu tinha comentado quando eu dei as dicas da UERJ, né? Questão de direitos ou violências contra minorias. Ó, já falamos de indígenas, agora a questão racial. Então, olha como a UERJ vai completando, né? Tem uma lista ali de tópicos que ela sempre aborda e ela tá aí fazendo, né, o seu bingo. Aí aqui temos também uma questão de geografia que fala da OTAN, também está bem atual por conta, né, da questão aí da Ucrânia e tal, né, dos países ali do leste europeu. Questão 57, olha lá, mencionei que a UERJ gosta muito de cultura pop, né? Meteu um Star Wars.
Ó, a política dentro do universo de Star Wars é dividida em dois grandes momentos, a República e o Império. Segundo a mitologia da série, a República foi fundada cerca de 20 mil anos dos eventos dos filmes. O sistema era formado por representantes dos milhares de planetas da galáxia, dividido nos três poderes tradicionais: executivo, legislativo e judiciário. O legislativo na República era o poder mais significativo e forte, por meio do Senado Galáctico. Né? Decisões sociais e econômicas eram tomadas. O poder executivo era comandado pelo chanceler supremo, eleito pelo Senado, e no máximo 2 mandatos de 4 anos e com poderes limitados. Todos que assistiram ao episódio 1 aprenderam isso, né, que é a parte mais chata de todo o enredo, né? E assim, vamos lá. Star Wars faz uma simetria com a história política romana, né? Porque você tem a República centrada no Senado, tá? E, né, depois, por um golpe, o Supremo Chanceler se aposta do poder, dissolve o Senado e proclama ali o Império Galáctico, né? Então, quer dizer, a concentração de poder no Executivo dá origem ao Império, algo semelhante com o que aconteceu com Roma, embora o Senado, né, romano continuasse existindo ali como associado ao imperador. Bom, o chanceler era somente chefe do Estado e mediador oral das sessões do Senado. Por fim, havia o poder judiciário, que investigava e julgava crimes. Beleza. Na mitologia da série Star Wars, a organização do poder político na fase da República se aproxima da estrutura encontrada no seguinte modelo. Bom, vamos lá. Parlamentarista, presidencialista, aristocrático ou teocrático. Bom, não pode ser teocrático porque o chanceler não é um deus. Não faz sentido. A aristocracia teria a ver com nobreza, né? Ali, questão proprietários e tal. Presidencialista teria que ter um presidente. Agora, em que sistema o parlamento elege o chefe do executivo? É parlamentarista. Então, assim, né, uma analogia possível, né, dado aí este enredo, né, de que todos os planetas tinham lá os seus senadores e os senadores indicavam o chanceler. É muito parecido com o que existe na Inglaterra, por exemplo. Cada distrito eleitoral elege o seu membro para o parlamento, né, e os membros ali do parlamento indicam o primeiro-ministro. Então, tá aí a analogia de Star Wars com o parlamentarismo, né. Aí aqui tem uma questão de geografia, na verdade, né, que vai falar da questão da Avenida Brasil, né, da expansão. Vou comentar aqui, né, embora não tenha marcado, ó. Tem lá, ó, de lá pra cá eu vou, com meu amor, vou viajando nessa avenida pela faixa seletiva, né? No sufoco dessa vida tudo passa quem não viu. Uma confusão de coisas assim, Avenida Brasil. Linha vermelha vem cortando a maré. É a bailarina da cidade. Zigue-zagueando eu vou outra vez com a mocidade. Do importado à carroça, o contraste social. Nesse rio de asfalto, o dinheiro fala alto. É a filosofia nacional. Sou passageiro da alegria. O meu destino é o prazer, passo por ela todo dia. E hoje ela passa por você. Né, a Avenida Brasil que corta, né, boa parte da cidade, né, interliga ali os bairros da zona norte do Rio, a região mais central, né, e aí você tem a linha vermelha aqui, né, que é uma obra mais recente, né. Analisar o território da Avenida Brasil no Rio de Janeiro é analisar uma cidade de contrastes e seus caminhos, o sentido da ocupação. Desde a sua inauguração na década de 40, houve momentos de aceleração e inércia, tal como acontece no percurso das pessoas que por ali transitam, de trem, de ônibus, de van, mototáxi, automóveis e até mesmo carroças, né? E agora lá tem as obras do BRT, né? A avenida facilitou o tráfego rumo ao centro da cidade ou para fora dela, para os subúrbios, para outras cidades do Grande Rio, para outros destinos. Assim funcionou como importante eixo impulsionador da ocupação de áreas por indústrias, estabelecimentos e negócios urbanos nos anos 40 e 50. Tá? Tanto o samba enredo da Mocidade Independente Padre Miguel como o trecho do artigo acadêmico registram algumas mudanças ocorridas no território da Avenida Brasil ao longo dos anos. Tais mudanças relacionam com o processo de urbanização da então capital da República, né? E aqui ele vai falando, né? Vai para lá, vai para cá. Então, quer dizer, vai, né, essa coisa do deslocamento e aqui o B, o texto 2, quer dizer, dá um contexto mais histórico, né?
O que que acontece aqui, né? Um objetivo e um impacto socioeconômico associado à construção e expansão da Avenida Brasil estão indicados respectivamente. Então, ó, um objetivo e um impacto. Qual é o objetivo de você fazer uma avenida que corta a cidade de uma ponta a outra, para interligar bairros do subúrbio ao centro? É a modernização industrial? Não, porque a avenida não tem esse propósito. Redistribuição comercial também não poderia ser. Racionalização das acessibilidades? Até pode. Integração dos logradouros? Também pode. Então ficaria, imagino todo mundo ficaria entre a C e a D. Mas olha aqui na C, padronização viária. Só que o texto menciona que você vai de van, de táxi, de automóvel, até de carroça, ou seja, não tem padronização. Tem trem, tem tudo, né? Naquela região. Então, ó, a D. Por que reorganização habitacional? Porque aí você tem os bairros ali, né? Pela questão do acesso, se organizando em termos de recorte social, tá? Então, é bem isso. E, né, todo mundo lembra da grande novela Avenida Brasil, né? Tinha a grande Leleco, né, que é um retrato, né, do carioca dessa região, né? Olha só, agropecuária, construção civil, carvoaria são as maiores fontes do trabalho análogo à escravidão. Olha aí de novo, uma questão atualíssima, né? Trabalho análogo à escravidão. O trabalhador agropecuário em geral, servente de obras, pedreiro e carvoeiro. O que aproxima essas atividades? Elas são as ocupações mais comuns entre as vítimas de trabalho análogo à escravidão resgatadas no Brasil no período de 2003 a 2020. Apontam dados compilados pelo Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Ainda segundo o observatório, de 95 a 2020, foram encontrados no país 55.712 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Só vou fazer um parênteses aqui. Não falou ali de empregadas domésticas, mas é pelo seguinte, galera, o volume. Quando você pega um caso de uma empregada doméstica em condição análoga à escravidão, você está falando de um caso que envolve normalmente uma pessoa. Quando você pega uma fazenda, a gente está falando de centenas às vezes. Então, é óbvio que existem outras situações em que você tem trabalho análogo à escravidão, mas estatisticamente, tá, essas ocupações mencionadas aqui no texto são as que concentram o maior número de casos, tá? Então vamos lá, de acordo com a juíza Mirella Caiu, o trabalho análogo à escravidão é o crime tipificado no artigo 149 do Código Penal. É definido como aquele em que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes, restrição de locomoção em razão da dívida contraída com empregadores ou preposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança, adolescente ou por motivo de preconceito de cor, de raça, cor, etnia, religião ou origem, explicou. Tem um vídeo aqui no canal que eu comento essa lei. Para a juíza, na figura do trabalho escravo contemporâneo, o indivíduo permanece com liberdade, mas por circunstância decorrente do próprio trabalho, essa liberdade é relativizada, ficando o indivíduo impossibilitado de exercer seu direito. Sim, porque ele é livre, né? No sentido de que ele não é propriedade, mas ele é preso a uma série de estruturas que o mantém numa situação quase que de cativeiro mesmo. Então vamos lá. Aspectos estruturais da relação de produção no Brasil explicam a existência do trabalho escravo contemporâneo, em sua maior incidência em determinadas atividades econômicas, como abordado na reportagem. Um desses aspectos estruturais ou seja, o que existe nas relações de trabalho estruturalmente no Brasil que explica por que é mais comum encontrar trabalho análogo à escravidão nessas atividades. E aí, ó, desvalorização do esforço braçal, ou seja, são trabalhos braçais, e isso nós na sociedade já temos um estigma, já temos uma desvalorização. Estagnação da remuneração laboral, eles são escravos porque o salário deles não é reajustado? Não é isso. Rigidez na regulamentação contratual. A culpa é porque é muito difícil contratar alguém? Que absurdo, hein? Informalidade da atuação profissional. Aqui você tem também um pouco esse componente.
são atividades em que predomina a informalidade. Mas existem várias atividades em que predomina a informalidade e você não necessariamente encontra nelas grande incidência de trabalho análogo à escravidão, né? Pegando as profissões mencionadas aqui, você entende que, de fato, no Brasil, por você ter um estigma com o trabalho braçal, né, o trabalho rural, e isso obviamente leva a uma informalidade, você desliza muito rapidamente para a questão do trabalho escravo. Por quê? Porque não se vê nessas profissões, de fato, algo que deva ser regrado como em outras profissões, tá? Então, a UERJ considerou aqui na 54 a alternativa A, mas eu imagino que muita gente deve ter ficado também ali pensando na alternativa D, tá? Mas lembre isso, não é todo trabalho informal que tem essa marca, né, de você ter incidência do trabalho análogo à escravidão. E aí, se você pensar na empregada doméstica, de novo é um trabalho que tem esse componente braçal, né? E aqui a última questão, ó, era uma questão de territorialidade, então era uma questão de geografia, tá? Pessoal, foi essa a prova de primeiro exame de qualificação da UERJ. Se você fez a prova, coloca aí nos comentários como é que você foi, o que você achou. Se você ficou em dúvida em alguma questão, coloca aí. E vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui, ativar as notificações e compartilhar aí com seus amigos. Até o próximo vídeo.